Bom dia, segunda-feira, nada daquele estresse de segunda, de ficar pensando que tem que fazer, né? Tudo fechado. Nós aqui, né? Ontem eu ia posar aqui, mas a gente acabou comendo toda a comida. Eu falei, sabe o que? E tava quente pra arrebentar de sábado pra domingo. Eu falei, vou pra casa, de manhã cedo eu venho. Mas, como vocês podem perceber, quase tudo do mesmo jeito, tá? Tonel, oi povo. Yorquinhas, ei. As Yorquinhas por ali, a Axa dentro da casinha de lenha aqui que ela transformou em casinha pra ela e o Toniel, são uns sarros esses bichos. Maria Antonieta lá inventou de limpar a casa e o Marco no chimarrãozinho. Como eu contei pra vocês, Nando voltou de Curitiba, tal, tá aí, daqui a pouco aparece aí. Gabriel tá aqui no ladinho, na comunidade aqui no Retiro dos Presbiterianos. E nós aqui, né? Então, povo fervendo lá, vocês viram o Carlinhos Brown invocando os bichos lá, Ivete Sangalo, aquele povo, né? E dele Macumba no Rio. Putz, né? Essa época é uma época muito espiritual, né? A gente não... não dá nada, o povo tá trabalhando, gente. Nós temos que trabalhar também. Lucas 11, capítulo 24. Nesse que aqui, quando, tem um maiúsculo, já ensinei pra vocês, um maiúsculo não, um negrito, que é quando o pergaminho era mudado, né? Então esse aqui é um pergaminho. Que a Bíblia foi toda sistematizada, né? Vocês sabem, ela é cheia de pergaminhos com textos. Aí alguém, em algum lugar, algum dia, resolveu decompilar isso aqui, colocar em ordem que eles achavam que era mais coerente. E depois alguém numerou em capítulos, depois alguém numerou em versículos e tal. Mas o que interessa é o texto aqui. É o poder que isso aqui tem. Ontem, até eu tava cantando uma música aqui, com a Antonieta, tava louvando o Salmo 91, né? Se vocês tiverem paciência, um dia eu canto e ponho aqui pra vocês verem que legal. Mas palavras de vida, se vocês quiserem pesquisar no YouTube lá, é o conjunto que canta lá, tem vários CDs deles, é só palavra de Deus cantada, é ótimo pra gente decorar. Bom, Lucas 11, 24. Quando o espírito imundo tem saído do homem, ele anda por lugares secos, buscando repouso. E não o achando, diz, tornarei para minha casa, de onde saí. E chegando, acha varrida e adornada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele. E entrando, habitam ali, e o último estado desse homem é pior que o primeiro. E aconteceu que, dizendo ele essas coisas, uma mulher, dentre a multidão, levantando a voz, disse para ele, presta atenção nisso aqui, bem-aventurado o ventre que te trouxe e os peitos que te mamaste. Mas ele disse, antes, bem-aventurados que ouvem a palavra de Deus e aguardam. Antes. Então, são mais bem-aventurados, mais abençoados aqueles que ouvem a palavra de Deus e aguardam. Lindo, né? Mas então, vamos guardar nossa Bíblia aqui. Essa Bíblia é letra gigante, é uma Bíblia que comprei em 2008, de presente para Antonieta, ó. Para Maria Antonieta, minha amada mulher virtuosa e menino dos olhos do Senhor. 2 de 12, 2008, uma Bíblia com letra gigante. Então isso aqui ajuda um monte. Eu tenho, acho que umas 30 Bíblias lá em casa, de tudo que é tipo. Por quê? Porque elas têm linguagens diferentes, né? Sinônimos, mas linguagens diferentes fica interessante para gente memorizar. Letra maior, letra menor, estudo, remissão e tal. Então é muito legal para a gente estar aprendendo bem o significado das coisas. Mas o sentido da palavra hoje é assim, bem-aventurados que ouvem a palavra de Deus e aguardam, né? Vocês vejam, esse negócio ali que Jesus fala, muita gente não acredita, né? Mas como não acreditar? Ele está falando, ele estava falando que ele estava expulsando demônios lá, né? E o pessoal dizia que ele expulsava pelo espírito de Beelzebul. Ele falou assim, se Beelzebul expulso por Beelzebul, então está dividido o seu reino e a queda é iminente, né? Mas ele falou assim, ó, cuidem. Vocês sabem como é que expulsam um demônio? Veja, primeiro, a pessoa não pode estar dando aquela legalidade assim, no momento ali, né, e tal. Mas o demônio, ele sai em nome de Jesus, né? Você manda embora em nome de Jesus, ele sai. Tem outros pessoal que faz um ritual, assim, cheio de coisa errada, mas o mais simples é isso. Você manda embora em nome de Jesus, ele sai. Às vezes fica reinandinho ali, mas ele acaba saindo. E só que é o seguinte, o que acontece?
nas igrejas dessas neopentecostais, eles falam, culto de libertação, tal libertação. Gente, libertação é autolibertação. É você que ouve a palavra de Deus e guarda. E daí o demônio não tem mais lugar para entrar. Porque eu sempre dizia assim, lá no Sol Nascente, quando eu morava lá, tinha uma matilha de cachorro que andava pela rua, né? Os cachorrinhos de rua lá. E se você deixasse o portão aberto, eles entravam no teu jardim, cavocavam, faziam cocô, faziam xixi, sem você convidar e sem você deixar. Tá? Fechadinho o portão, ninguém entrava. E assim é a vida da gente, a vida espiritual. Se você... Tá bom, amor? Precisar de mim, me dê um grito. Por um casamento durar 30 e poucos anos, que nem o meu já, que nem diz o Denzel Washington, você escuta e obedece, e não discute, daí ele dura. Então, como eu estava dizendo, os cachorrinhos entram e fazem as coisinhas deles, né? Se você tiver uma vida espiritual, quando você fizer as coisas corretas, ouvir a palavra de Deus e praticar, eles não entram nem no seu corpo, nem na sua mente, nem na sua casa, nem na sua descendência. Agora, se você abre, vamos dizer assim, querem ver uma coisa, um cara pega e vai ter uma fazenda, isso acontecia antigamente, né? E entra lá e mata o dono da fazenda, e mata os índios e tal. Aquela herança, ela vai sendo transmitida para os filhos. Em algum lugar, numa segunda ou terceira geração, talvez, alguém vai pagar aquela conta, né? Porque aquele espírito, ele entrou ali pelaquela legalidade. E assim né? A gente herda as coisas boas, as características genéticas, a língua, a inteligência, a aparência, até patrimônio, mas herda coisas ruins também, né? Então, espiritualmente funciona assim. Mas eu queria dizer assim, que em Jesus a gente encontra a libertação, cumprindo a palavra de Deus, ouvindo e cumprindo. Se o sujeito pega e continua fazendo as coisas que o mundo ensina, só confusão, aqueles espíritos têm legalidade. Aí chega um lá e expulsa, né? Vou libertar o cara, tá o culto de libertação. E expulsa o demônio sai. Mas o que Jesus falou? Aí o cara, ele volta pro pecado que ele tava, né? Aquele espírito vem, ele anda pelo lugar ruim, ele volta e acha a casa dele limpinha, né? Adornado. O cara deixou preparadinho para ele, entra de novo e traz mais 7, né? Fica pior a situação posterior do que a anterior. Mas é isso que eu falo para vocês, sabe? Assim como a grande maioria de vocês, eu sempre fiz muita confusão na minha vida, né? Vocês acham que essas épocas de carnaval, quando era mais piazote, meu negócio era tentar achar dinheiro era legal, tinha uma parte bacana que era o churrasquinho que o tio Saci fazia na casa dele lá, a gente fazia uma concentração, aquela parte era gostosa. Mas depois era o fervo, né? Era briga, era confusão, era imoralidade. Então, hoje, nessa época de carnaval, assim que a gente medita bastante sobre essas coisas, o que eu tô fazendo aqui? Eu tô com minha família, tô buscando a Deus e tal. E isso que eu gostaria de passar para vocês, porque a vida é assim, né? Nós temos essa oportunidade, a gente não pode passar pela vida sem aproveitar essa oportunidade de nos converter e deixar Jesus fazer o que tem que fazer nas nossas vidas e a gente ter paz e legar alguma coisa bacana para os nossos filhos e netos, né? Porque como você pode deixar heranças boas materiais, pode deixar uma casa de presente para um filho, pode deixar dinheiro de presente para um filho, pode deixar terra de presente para um filho, né? Coisas boas, uma empresa. Mas você também pode e tem esse poder de deixar uma herança espiritual, tá? Para os seus filhos e netos, tá? Você pode deixar uma herança de um homem, de uma mulher que dobrou seus joelhos perante o Senhor, que esfolou seus joelhos em oração, né? Pedindo para Deus abençoar ele, pedindo perdão pelos seus pecados, né? E tentando levar uma vida correta. Lembra que Jesus falou? Aqueles que ouvem a palavra de Deus e a cumprem são mais bem-aventurados. Deus te abençoe nessa segunda, em toda essa semana aí, que as coisas vão bem para você.